Esse podcast é uma iniciativa da comunidade Anestesia de Valor, desenvolvida para aproximar o mercado da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Todo episódio, nosso host, o anestesista Giorgio Preto, recebe profissionais influentes do mercado da saúde para uma conversa desenrolada e com muita troca de conhecimento sobre a anestesia digital. Fique agora com um novo episódio do podcast Anestesia de Valor. Olá, vamos ao 6º episódio da 4ª temporada do podcast Anestesia de Valor. Eu sou Jorge Preto, sou médico anestesiologista, CMIO da Nestec. E hoje temos aqui o nosso time de ciência de dados, Bruno Labozier Borges, que é nosso cientista de dados, o líder do time de Data Science aqui da Nestec, e o Vitor Morales, que é engenheiro biomédico, com ênfase em engenharia clínica e mestre em engenharia biomédica, que fazem parte aqui do nosso time de ciência de dados, que construiu todo o nosso Analytics e agora, recentemente, o nosso dash de benchmarking. Nós vamos falar um pouco sobre o benchmarking, o que significa, como que a gente usa ele na prática, quais são os conceitos que a gente utilizou. Então, Bruno, seja muito bem-vindo, se apresenta como você gosta de se apresentar e seja muito bem-vindo. Olá, Jorge, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sou o Bruno, sou líder de dados aqui na Nestec. E aí hoje a gente está para falar aqui desse produto que é bem inovador, bem diferente. A gente fala que é o produto que a gente une os dois mundos, né? Une o mundo analítico com o mundo de machine learning para trazer mais insights para os nossos clientes, para as nossas instituições, trazer métricas que tragam melhores resultados e avaliar com lastros na realidade, né? Então, a gente diz muito isso. Se eu for ter um OKR, se eu for ter uma minha meta, não só é importante eu olhar para onde eu vou me direcionar, mas o quanto é real e o quanto eu devo me direcionar e me comparar. Perfeito. Obrigado, Bruno. Vitor, se apresenta, por favor, como você gosta de se apresentar. Olá, pessoal. Jorge, Bruno. Então, eu sou o engenheiro Vitor, engenheiro biomédico e cientista de dados aqui da Nestec. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui dividindo, né, nossos pensamentos, as ideias e hoje divulgando um pouco mais ali do que é o benchmarking, né, que vem para tornar, de fato, fazer uma mudança, né, nesse cenário de tecnologia, especificamente aí para a área de anestesiologia, de forma que a gente possa permitir aos nossos clientes, né, verem suas situações de mercado, olhar para os indicadores de instituições que têm o mesmo contexto que o seu, né, a mesma realidade, e, de certa forma, poder se adequar, definir estratégias que venham fazer com que os seus números melhorem e, consequentemente, também os seus serviços, né, visando sempre cirurgias mais seguras. Perfeito. Bom, benchmarking, ele é uma ação que é você comparar métricas, comparar resultados, comparar indicadores com outros players do mercado. Isso é uma prática muito usual nas grandes empresas, na maioria das empresas, para você olhar e ver se a sua realidade, as suas métricas, o que você está conseguindo fazer, está na média do mercado, está abaixo do mercado, está melhor do que a maioria, está entre os primeiros, entre os top desse cenário. A grande questão do benchmarking é o contexto. E na área da saúde, quando a gente começa a falar em contexto, aí a gente começa a ter muita dificuldade, porque a gente tem muitas questões para definir como que você compara uma instituição com a outra. E a gente fez uma pesquisa grande no mercado, foram alguns meses estudando, pesquisando e pensando nesse assunto, e o que a gente vê é dividir os hospitais por porte pelo número de leitos. O número de leitos não tem uma relação boa com a prática da anestesiologia. Para o nosso cenário de centro cirúrgico,
o tamanho do hospital pelo número de leitos, ele não é bom. Então, ele não consegue distinguir um hospital do outro. Você pode ter um hospital com 300 leitos, que faz milhares de procedimentos, porque ele é voltado para baixa complexidade, cirurgias ambulatoriais, alto giro, muitos exames, como você pode ter um hospital voltado para altíssima complexidade, com poucas cirurgias, com um volume cirúrgico menor, com um tempo mais prolongado, com os mesmos 300 leitos. Você pode ter um hospital de porta aberta, de PS, de emergência, de trauma, com maternidade, onde você tem uma outra dinâmica de emergência. Como que você vai comparar pontualidade em um hospital que tem uma emergência com porta aberta para um outro hospital que não tem emergência? Que você tem muito pouca cirurgia tendo que ser encaixada no mapa. Então, esse foi nossa primeira questão. Quando a gente olhava o benchmarking que existia por aí no mercado, na saúde, a gente olhava essas comparações globais e a gente tinha certeza que isso não serve, porque você não tem como comparar uma instituição muito diferente da outra. A tua comparação ela tem que ter contexto. A tua instituição tem que ser comparada com outras instituições que são semelhantes com a sua. Essa foi uma premissa fundamental para a gente começar a desenvolver. E a gente acredita que o benchmark na saúde, no Brasil, ele é pouco utilizado por essa falta de contexto e por um pouco também de falta de maturidade nessa gestão de indicadores. Porque a gente considera que o benchmark é a versão final, é o topo da excelência em análise de indicadores. Porque primeiro você tem que criar um indicador, criar um processo, criar uma métrica, acompanhar, buscar uma melhoria contínua, comparar você com você mesmo, e aí depois disso, onde você já estressou esse indicador, comparando você com você mesmo, a próxima fase é você olhar e ver se isso, no contexto dos outros hospitais semelhantes ao seu, está adequado ou não. E é esse o nosso conceito, isso foi nossa premissa fundamental, e não foi fácil desenvolver uma metodologia que conseguisse comparar essas instituições. A gente olhou para uma série de métricas, de números, de indicadores, e a gente começou através de ciência, através de várias metodologias científicas, estatísticas, de regressões, a gente começou a ir eliminando as métricas e os números que faziam pouca diferenciação entre um hospital e o outro. E aí, agora é importante lembrar que a gente tem, hoje, 3 milhões de registros de anestesia, a gente tem 100 instituições clientes, então a gente consegue olhar e visualizar nessa enormidade de dados o que realmente diferencia um hospital do outro. E aí, através de metodologias de estatística, de aprendizado de máquina, a gente começou a filtrar e eliminar o que era mais importante do que era pouco importante ou até irrelevante. Porque algumas métricas que a gente procurou, elas eram praticamente irrelevantes na diferenciação de uma instituição para outra. E aí nós chegamos nas nossas 3 grandes métricas, que é o volume, o número de anestesias realizado, o porte cirúrgico, então análise de pequeno, médio, grande porte, e análise dos tipos de atendimento, se era eletivo, se era ambulatorial, se era urgência ou se era emergência. Olhando nessas 3 grandes variáveis, a gente achou as 3 mais importantes na diferenciação dos hospitais. Isso foi um trabalho muito extensivo, complexo, e que envolveu muita metodologia científica, né? E aí eu queria que o Bruno explicasse um pouco para a gente como que funciona isso, como que você define se uma métrica é mais importante que a outra, para explicar para o pessoal como que a gente chegou nesse modelo que a gente aplicou e que teve um resultado muito bom, que nos possibilitou criar um benchmark realmente contextualizado, onde nós vamos te comparar
só com as instituições que são semelhantes ou muito próximas da sua realidade. Bruno, pode explicar um pouco para a gente sobre a metodologia? Sim, eu acho que o primeiro grande desafio sobre essa questão do agrupamento, quando a gente fazia da clusterização, era justamente o que você tinha mencionado, Jorge, em relação ao contexto. O contexto a gente sabe que ele é tudo, né? E ele deve ser feito de uma forma não arbitrária. Ou seja, a gente não queria que tivesse uma opinião de um especialista ou de alguém da área. A gente queria que fossem os dados nos contassem como é que seria esse agrupamento, né? Então, acho que o primeiro fator é a gente elencar quais são as features, né, ou as variáveis que influenciam nessa variabilidade das instituições. E aí, depois de olhar essas variáveis, que a gente vê um sentido, né, um sentido lógico ou de negócio. Então, nesse caso, a gente tem um time aqui de anestesistas, né, principalmente você no nosso time para avaliar isso, ter esse rigor, que é o rigor que a gente chama de rigor médico. E aí depois a gente olha para os dados. Então aí a gente vê como é que essa variabilidade, se essa variância é significativa em relação a essas features, né? Em relação a essas variáveis. E aí, posto encontrado essas features, essas variáveis que a gente diz que elas são ortogonais entre si, né? Então elas são independentes uma das outras, não são descorrelacionadas. A gente faz uma padronização, a gente faz um processo de tratamento para que o valor numérico delas não tenha uma importância maior em relação à outra. E aí, então, a gente encontrou essas três, né? A gente percebeu que o porte cirúrgico era um fator importante. O outro fator a gente viu que era o tipo de atendimento, né? E a quantidade de anestesias. Isso a gente percebeu que tinha uma variabilidade significativa, assim, entre as instituições. E aí, a partir disso, a gente coloca modelos de machine learning para fazer essa clusterização. Esses modelos a gente chama de modelos não supervisionados, e aí a gente faz essa clusterização também, que é não hierárquica. Então, a gente olha com base em distâncias. Fazendo assim, a gente dá uma justiça em relação aos dados. Quando eu digo justiça, não há ponderação arbitrária. Ninguém contou qual dessas variáveis são mais importantes para ninguém, nenhum especialista disse isso. São os nossos dados que contam isso. E esse agrupamento também ele é calculado de forma matemática. Então, a gente disse que ele é agnóstico, ele é frio nesse sentido, né? Eu também gostaria de ressaltar para os nossos clientes, nossos ouvintes, que até essa questão do porte também, até nesse nível de granularidade, a gente colocou também inteligência artificial, né? Então, esse é um dashboard que ele está recheado de inteligência artificial ali de ponta a ponta. Ele tem uma curadoria muito grande ali em relação aos dados, porque a gente queria que essas instituições, não só essas instituições, mas os dados, tivessem valores e o lastro, né? Então, assim, não entra qualquer tipo de ruído nesses nossos dados. Acho que esse é o principal. Acho que esse é o que definiu esse nosso agrupamento. Sim. E é importante dizer que não hierárquico quer dizer que não tem um cluster que é melhor que o outro, eles têm características distintas. E tem toda uma metodologia para a gente chegar à conclusão que a comparação de 4 clusters foi a melhor. Existe todo um método científico para chegar nesse ponto. Então, é importante deixar claro que a gente evitou ao máximo ter interferência de pessoal. Então, são os dados nos contando essa história, nos trazendo esse contexto de uma maneira inédita no nosso ramo de atuação, que é na área de saúde. Quando a gente olha as características desses 4 grandes grupos, a gente tem um grupo que é marcado por um alto volume cirúrgico, tem um outro grupo que é marcado por ter muita urgência e emergência, um outro grupo que é marcado por ter
um volume mais baixo, com complexidade mais baixa, e um grupo que tem um volume ali de pequeno a médio, com uma complexidade média e sem um grupo, sem ter muitas urgências. Então, a gente categoriza cada instituição em um desses grupos. E a gente sempre te compara, então, com vários detalhes da tua instituição com as instituições que estão no mesmo cluster que o seu, e te compara com o cluster que está mais próximo, porque você pode estar numa fronteira entre um cluster e o outro. Então, a gente te compara também com o cluster que está mais próximo. Ou seja, os dois clusters que estão mais distantes, que são as realidades mais afastadas da sua, elas não estão nessa comparação. Então, a gente está te comparando realmente com as instituições muito semelhantes, com as instituições que são de um cluster mais próximo, mas com uma realidade já um pouco diferente, e a gente compara com a média geral de todas as instituições da Nestec. E não só isso, a gente ainda te dá o ranking dentro do teu cluster, em que posição você está para cada um dos indicadores. Vitor, você podia explicar para a gente um pouco melhor essa questão do ranking e dos indicadores? E também das transições que você pode mudar de cluster, né, no decorrer do período, porque o benchmark ele é dinâmico. A tua comparação nesse mês não necessariamente vai ser igual com a comparação do mês seguinte. Você pode ter melhorado ou piorado o teu ranking, e você pode, inclusive, ter migrado de um cluster para o outro. Perfeito, Jorge. Como o Bruno falou, né, tudo que nós fazemos são metodologias não supervisionadas, ou seja, cada rodada de clusterização, que significa pegar as instituições elegíveis ao benchmarking, ou seja, instituições com registros de qualidade, instituições maduras para participar do benchmarking, resultam em, algumas vezes, diferentes clusters. Ou seja, uma instituição que hoje pode estar num cluster de volume médio e complexidade média, pode, daqui a alguns meses, ter uma produção aumentada e, então, transitar deste para um outro cluster, como, por exemplo, de volume alto, podendo manter sua complexidade média, ou talvez até diminuindo, porque talvez aumentou o número de procedimentos de pequeno porte. Então, quer dizer, tem uma transitoriedade, né? E isso se dá de acordo com rodadas de clusterização. A gente ainda não tem definido, né? Mas tudo indica que, periodicamente, semestralmente, melhor dizendo, nós faremos uma reclusterização e algumas instituições podem ter esta adequação, essa mudança de cluster. Mas uma coisa que você falou também que é muito importante, que é o ranking da instituição dentro do seu cluster. Então, nós temos hoje 22 indicadores de qualidade operacional ou assistencial, aonde, para cada um deles, eu vou ter o meu posicionamento, o meu ranking, perante as demais instituições que pertencem ao mesmo cluster que eu na atualidade. Ou seja, neste exato momento, eu estou em um determinado cluster, tem outras 10 instituições que são da mesma realidade, mesmo contexto de mercado que eu, e eu vou ver, então, qual que é o meu posicionamento para cada indicador. E caso, estrategicamente, seja interessante eu melhorar o nível de, por exemplo, a quantidade de anestesias, a hora atividade por dia, diminuir a quantidade de incidentes relatados, eu vou ter um trabalho, né, por exemplo, um retreinamento, ou uma mudança de estrutura, uma contratação de mais pessoas, e aí eu vou conseguir ver se, por exemplo, na próxima semana, daqui um mês, daqui 3 meses, como é que está o meu indicador, como é que está minha posição, ou seja, eu posso sair ali de 5º lugar no ranking para 3º, para 1º lugar, permanecendo no mesmo cluster, certo? Uma comparação ainda dentro do meu cluster. E, numa próxima rodada de clusterização, aí sim, quem sabe, eu vou transitar. Eu vou sair desse cluster onde eu tinha, na época, uma produção média, para um cluster onde eu tenho uma produção maior. Agora, então, talvez eu deixe de ser comparado com aquelas 10 instituições, que na época fazia sentido, né? Era do meu contexto, e agora eu vou ser comparado com outras, digamos, 12 instituições, que são de produção mais acentuada, né? Que eu vinha me tornar agora. Então, quer dizer, o benchmarking, ele vai olhar periodicamente e ver o contexto que eu estou inserido. Mas, transitoriamente, eu posso ter uma evolução ou uma regressão, tá? Isso tem que ser bem claro, e mudar de cluster. Mas, semanalmente, mensalmente, estando fixo no cluster, eu posso ter, sim, melhoras de cada indicador perante mudanças de estratégias, né?
Perfeito. Então, o benchmark ele é como se fosse um organismo dinâmico, né? Ele tem que ser avaliado e você consegue colocar no nosso Analytics o prazo, né? O período que você está se comparando. Então, você pode comparar o semestre passado, esse semestre, e você vê a sua dinâmica, o mês passado com o mês atual. Então, você consegue fazer acompanhar a sua evolução nesses indicadores dentro do contexto das instituições que são semelhantes com a sua. Além disso, a gente traz na parte superior, além de algumas explicações sobre essa metodologia do benchmarking, dois gráficos de radar, né? Um radar assistencial e um radar operacional, onde a gente vai colocar vários indicadores mostrando a sua realidade, já fazendo uma comparação. Nesse gráfico de radar, da parte operacional, a gente consegue, inclusive, te comparar com a melhor instituição do teu contexto e com a média global da Nestec. Na parte assistencial, a gente acaba não fazendo uma comparação dizendo quem é melhor, porque alguns dos indicadores eles dependem do registro do usuário. Por exemplo, incidentes. Se você não tiver registrado nenhum incidente, você vai ser categorizado como o melhor. Então, a gente não coloca isso nessa parte. Você podia explicar um pouco melhor dessa dinâmica ali do gráfico de radar, Vitor? Perfeito. Bom, basicamente o gráfico de radar ele veio para trazer para a gente uma visão geral, né, dentre daqueles 22 indicadores, os que nós consideramos os principais. Então, já logo numa imagem visual, a gente consegue ter essa comparação, como você falou, né? Eu com a melhor instituição do meu cluster, quando a gente fala em nível operacional, e com a média geral, e em nível assistencial, a minha situação com também a média geral. E a partir dali, então, eu consigo ir indicador por indicador, que é o meu objetivo, né? E poder, então, ver a comparação minha com a média do meu cluster. E, novamente, o meu cluster significa instituições que estão atualmente na mesma realidade que a minha. E você falou também no começo da apresentação, né? A gente não só permite a apresentação do meu cluster, mas do cluster vizinho. E isso é muito importante, porque a gente pode estar já nessa fase de transição. Então, faz sentido eu também poder me comparar, não apenas com as instituições parecidas com a minha, mas outras que são um pouco menos parecidas, mas que está tendendo a, quem sabe, ser o meu novo cluster, né? Daqui a um tempo. Então, eu também consigo ver, assim, a projeção, né, do que pode vir a ser e me permite antecipadamente fazer esse tipo de comparação. E, por fim, a comparação geral, né, que nós pegamos todos os clientes ali elegíveis para o benchmark e damos os números médios. Vale falar, né, vale destacar isso, que para cada indicador, então, nós temos a comparação de nível médio, a média das instituições que pertencem ao cluster, mas para cada indicador também revelamos a melhor instituição, ou seja, o indicador mais alto e o indicador mais baixo, ou seja, eu vejo que às vezes no meu cluster ou no cluster vizinho, eu estou, talvez eu sou a melhor instituição, talvez eu estou um pouco abaixo da melhor instituição, talvez eu estou muito acima da pior instituição, talvez eu sou a pior instituição. Então, talvez eu deva me posicionar melhor, melhorar minhas estratégias na casa, né, para poder melhorar naquele indicador. Perfeito. Vou falar alguns exemplos aqui, né? A gente compara número de anestesias, a gente compara pontualidade como parte operacional, a gente compara também antibiótico profilaxia, a gente compara dor, náusea e vômito na sala de recuperação. Então, não só a gente olha para os dados operacionais, mas também a gente olha para os dados assistenciais. E com isso, com esse ranqueamento dentro das instituições da sua realidade, você consegue alocar os seus recursos onde você realmente precisa melhorar. Vamos dizer, eu estou aqui em terceiro, quarto no meu cluster, mas eu quero ser a referência nisso. Isso aqui eu quero ser o primeiro lugar. Então, você sabe que ali você tem um caminho e você sabe, inclusive, qual a distância você está. Vamos dizer, a tua pontualidade é de 75%, mas o melhor do teu cluster, das instituições na tua realidade, é 84%. Ou seja, você tem um caminho importante até chegar lá. E a gente tem alguns indicadores secundários também, né, Vitor? Exato, Jorge. Então, a gente consegue olhar, vou pegar o exemplo do cancelamento. Então, nós temos ali no cancelamento, né, minha comparação, né, quantidade de cancelamentos com o meu cluster, com o cluster vizinho, mas
secundariamente, nós temos os cancelamentos feitos especificamente pela equipe médica. Então, eu consigo ver dentre, por exemplo, ali 50 cancelamentos no mês, quantos que foram feitos por conta, às vezes, de mudança de equipe médica. Né? E tentar entender o porquê que está acontecendo isso. Uma outra coisa muito importante a gente lembrar é que os indicadores, eles vêm para dar essa visão geral, né? Então, a gente está usando o exemplo do cancelamento. Vale destacar que a gente tem um dashboard dedicado exclusivamente a cancelamentos. Então, vou voltar nesse exemplo. Nós temos 50 cancelamentos e vi que, por exemplo, 30% está sendo por conta de equipe médica. Eu posso agora ir lá no dashboard cancelamentos e naquele dashboard ele vai me revelar motivo por motivo, procedimento a procedimento. E a partir dali, quem sabe eu veja que esses 30% estão quase sempre relacionados com os mesmos profissionais. Então, eu consigo tirar também, talvez, insights, né, que me levem a fazer uma gestão que possa melhorar esse número, olhando para outros dashboards que vão trazer uma granularidade, né, mais informações, que aqui a gente vê de uma forma mais genérica. Perfeito. Outro ponto importante é sobre a anonimização. Tá? Todos os dados que a gente usa aqui, eles são anonimizados. Bruno, você podia explicar um pouco, pessoal, como que a gente trata esses dados, tudo dentro da LGPD, da anonimização, das regras que a gente tem da legislação brasileira? Sim, claro. A gente respeita a LGPD, né, e a anonimização dos dados desde o começo da criação da Nestec, e a gente não poderia fazer isso diferente aqui, né? Todos os nossos indicadores apresentam ranking, mas sem mencionar qualquer instituição. Tudo isso a gente repete para tanto com a parte de clusterização quanto todo o tratamento e coleta de dados. O cliente só vai ter acesso às próprias informações, a posição dele, né? E assim a gente se mantém. Bem, eu acho que esse é o principal diferencial assim, nosso, né? Da gente conseguir fazer um benchmark, uma comparação e dar a tranquilidade do cliente de saber que essa é a informação que ele possui, que vai ser só vazada se ele quiser fornecer, né? Bom, perfeito. Como que a gente aplica isso na prática, né? A gente vê que a gente precisa de uma maturidade um pouco maior de análise de dados e de indicadores, e a gente está trazendo a primeira ferramenta que você consegue realmente fazer essa comparação de maneira contextualizada. A gente entende que o grande desafio hoje é você colocar contexto em cima dos dados, porque provavelmente se você for ver o prontuário eletrônico do seu hospital, você tem uma infinidade de dados lá dentro, mas esses dados eles estão setorizados, eles estão desagrupados, eles não estão contextualizados. E a nossa grande questão aqui é colocar o contexto para trazer essa análise de dados. Então, não só é o tratamento da base de dados, o refinamento, o ajuste, e depois, posteriormente, trazer essa contextualização. Hoje é um grande desafio na área da saúde. A gente saiu recentemente uma publicação da Fundação Dom Cabral, junto com a PwC, mostrando que o setor da saúde é o que tem a menor maturidade de transformação digital. E a gente vê isso, a fragmentação de dado, o dado ele está em algum lugar, mas não está acessível, ele está fragmentado, ele está fora de contexto. E além da melhoria das tecnologias, incorporação de novas tecnologias, um time de ciência de dados é fundamental, porque não é só você colocar numa planilha de Excel. Você precisa de um time, precisa de trabalho árduo, grande, para a gente conseguir organizar, tirar essa fragmentação, fazer o agrupamento e depois levar o dado para o seu contexto específico. Podia falar um pouco mais disso, Bruno, que é o nosso dia a dia aqui no time de ciência de dados. Sim, sim. Eu trazendo o gancho dessa conversa, Jorge, sobre a adoção digital na área da saúde, realmente tem mostrado alguns relatórios que na saúde isso tem vindo de uma forma um pouco mais atrasada, boa parte por conta
vamos dizer assim, da estabilidade como todo o mercado, né, e da segurança que as pessoas têm em relação à área da saúde. Mas assim como todo e qualquer negócio, a área da saúde também é um negócio, né? E aí vem a questão do benchmarking. Eu acho que é nesse ponto que o benchmarking se destaca. A gente, olhando para uma quantidade de dados, filtrando, fazendo todo um trabalho diário de ciência de dados, a gente consegue entregar indicadores de qualidade. E as instituições que quiserem optar por seguir esse modelo, elas vão começar a se distanciar muito em relação às outras, né? Uma vez que você está sendo orientado a dados, a valores, esse fato começa a acontecer. E aí, essa adoção digital começa justamente nesse ponto, nesses gaps em que você começa a ter que você conseguir ganhos maiores, tanto em termos de lucro quanto em qualidade de serviço, né? Então, essa acho que é a grande aposta nossa. Eu acho que esse é o ponto de diferencial, sabe? A gente adota na qualidade do dado, a gente trata isso desde o começo, e aí o fruto é esse. É você investir em uma coisa que você sabe que ainda não tem uma adoção digital muito forte, sabendo que esse momento vai chegar. Perfeito, né? E para toda jornada de um paciente existe uma jornada de um dado, de vários dados que acompanham essa jornada do paciente, né? Bom, Vitor, quer deixar uma mensagem final aqui para o pessoal que está nos escutando? Bom, eu agradeço, né, mais uma vez a participação e gostaria também de falar que o Dashboard Benchmarking, né, ele está aberto, né, de forma demonstrativa para todos os nossos clientes e os ouvintes que ainda não são nossos clientes e que quiserem experimentar, né, conhecer um pouco da plataforma, que é o Analytics, que traz todos esses dashboards, né, mais em especial esse que nós estamos falando hoje, que é o de benchmarking, entrar em contato, né, com nossas redes, né, falar com o nosso pessoal do comercial, para estar experimentando e conhecer todas as possibilidades, né, tudo que nós trazemos de ferramenta, né, e desde já, então, deixo o meu abraço. Obrigado, Vitor. Bruno, quer deixar uma mensagem final para o pessoal? Eu queria agradecer a participação e queria deixar a mensagem final que esse dashboard vai ser muito provocante. Os clientes que quiserem participar, eles terão um dado comparativo com um lastro de qualidade, nem todos vão poder participar. Então, são aqueles que, como a gente mencionou muito aqui, passou por toda uma curadoria de dados. E puxando também o que o Vitor falou, ele é provocante no sentido em que ele é dinâmico e essa comparação vai acontecer frequentemente. Então, a busca por performance terá que ser constante. É nisso que a gente acredita. Acho que esse é um dos lemas da Nestec, e o que a gente busca é isso, é uma performance constante. E a gente quer trazer isso para os nossos clientes. Perfeito, Bruno. Bom, como mensagem final, queria dizer que é da natureza humana preencher gaps de informação com a sua vivência, a sua experiência e o seu viés de pensamento. E quando a gente traz esses dados tão organizados e contextualizados, a gente preenche cada vez mais esses gaps para que você tire essa pessoalidade da decisão, a gente possa realmente aplicar e caminhar para um destino que é de decisão baseada em dados, Data Driven Decision, que é tão falado no mundo corporativo, mas que a gente percebe que a gente está ainda longe disso na vida real mesmo, porque a gente falta que esses dados estejam agrupados, organizados e contextualizados de uma maneira suficiente para que a gente possa tomar decisão realmente de alocação de recurso da melhor maneira. Com isso, a gente encerra aqui o nosso podcast sobre benchmarking. Muito obrigado e até o próximo episódio.